e hoje a gente vai conversar sobre serviços públicos e concessões. Eu procurei selecionar os temas mais relevantes dentro da matéria. É óbvio que não vai dar para esgotar a disciplina, né, nessa 1 hora de aula, mas eu selecionei a prioridade de acordo com o que vem julgando o Supremo, com temas tradicionais, e vamos logo começar a falar sobre a matéria. Para a gente entender os serviços públicos no âmbito do direito administrativo, a gente precisa situar esse tema no âmbito da matéria. Então, de início, é preciso a gente saber que as atividades econômicas, em sentido amplo, elas se subdividem em atividades econômicas em sentido estrito e serviços públicos. Então, desde logo a gente já pode concluir que o serviço público é uma espécie de atividade econômica em sentido amplo. E qual a diferença do serviço público para uma atividade econômica em sentido estrito? Bom, na atividade econômica em sentido estrito, a regra é a livre iniciativa. A regra é que os particulares vão explorar as atividades econômicas com finalidades lucrativas. E essas atividades, justamente por isso, elas são abertas à livre iniciativa, à concorrência dos particulares, diferentemente dos serviços públicos, que são serviços de titularidade do Estado, envolvem prestações devidas pelo Estado voltadas à realização das dignidades da pessoa humana, ao atendimento do interesse público, do interesse da coletividade. Então, de antemão, a gente já verifica a distinção do regime jurídico, da lógica, né, que é pertinente às atividades econômicas em sentido estrito e aos serviços públicos. E é fundamental a gente identificar se uma determinada atividade é serviço público ou não, para a gente saber o regime jurídico ao qual a gente vai aplicar no âmbito daquela disciplina. Para a gente entender o conceito de serviço público, é importante saber que a doutrina ela costuma trabalhar com 4 conceitos, 4 concepções distintas de serviço público. É importante saber todas, decorar as 4 concepções? É bom ter uma noção, especialmente de 2 delas, né? A concepção ampla e a concepção restrita. Por quê? A concepção ampla é que é utilizada majoritariamente, né, pelos doutrinadores. Mas, por exemplo, a concepção restrita ela é utilizada pelo Alexandre Aragão. Então, se vocês forem ler algum livro que ele escreveu, ter essa concepção em mente vai ajudar vocês a compreenderem exatamente o que ele está querendo dizer no âmbito daquela disciplina. Então, brevemente aqui, esclarecendo a distinção entre as concepções. A primeira concepção de serviço público é uma concepção amplíssima. Ela entende que serviço público é toda atividade exercida pelo poder público, pelo Estado. O problema dessa concepção é que ela coloca no mesmo saco institutos diferentes. Então, seriam serviços públicos, atividades de regulamentação por parte da administração, o exercício do poder de polícia, e a gente sabe que são institutos que têm regramentos próprios, a gente não pode colocar todos dentro da mesma caixa, justamente porque o regramento, os princípios que regem cada um desses institutos é distinto. Por isso que a concepção amplíssima é muito pouco utilizada. A concepção ampla, que é a que tem prevalecido, é a ideia de que serviço público é toda atividade prestacional do Estado, seja essa prestação de titularidade exclusiva ou não do poder público, destinada à persecução do interesse da coletividade. Então, é uma concepção ampla porque, dentro dela, pouco importa a forma como essa atividade ela é remunerada. Se a remuneração através de taxa, tarifa, ou se é um serviço público gratuito, todas essas atividades são consideradas serviços públicos. Então, é uma concepção que considera serviço público o serviço uti singuli, que são aqueles serviços prestados a indivíduos específicos, porque você consegue identificar os indivíduos, consegue identificar o serviço público que está sendo prestado. Serviços uti universi estão incluídos nessa concepção, que são aqueles prestados a uma coletividade que você não consegue identificar exatamente quem está se beneficiando daquela prestação daquele serviço público. Então, por exemplo, serviço público de saúde, um hospital público que funciona 24 horas por dia, qualquer pessoa pode utilizá-lo. Você não consegue identificar exatamente quem são os beneficiários daquele serviço público, que de fato eles não pagam nenhuma espécie de taxa ou tarifa diretamente para utilizar aquele serviço. Se estão passando mal, podem ir para o hospital público a qualquer momento que seja do dia. Então, esses são serviços públicos uti universi, que beneficiam a coletividade sem você conseguir individualizar. E essa concepção ela também inclui serviços públicos gratuitos e onerosos, ou seja, é o caso do hospital público, né, serviço público gratuito, a gente sabe que ao fim e ao cabo eles são custeados pelos impostos, né, assim como a segurança pública, mas não há uma contraprestação direta por parte do usuário, por isso que a gente fala que são gratuitos. E serviços públicos onerosos, como por exemplo o transporte coletivo de passageiros, também é um serviço público que está incluído nessa concepção. A concepção restrita, que é utilizada pelo Alexandre Aragão,
ela não inclui no conceito os serviços públicos multi-universe. Ela entende que os serviços públicos são as atividades do Estado prestadas aos cidadãos de forma individualizada e com fruição quantificada. Ou seja, a gente não inclui os serviços multi-universe, como iluminação pública, segurança pública. A grande questão é, bom, se esses serviços públicos multi-universe não são considerados como serviços públicos, qual seria a natureza jurídica deles, né? Em que caixa do direito administrativo a gente insere? Qual o regramento que deve ser aplicado? Esse é o questionamento que se faz. E a concepção restritíssima, ela é ainda mais restrita que a concepção restrita, né? Obviamente o nome já indica isso. Mas, além dela excluir do tratamento de serviços públicos os serviços multi-universe, ela também exclui os serviços prestados a título gratuito. Então, para a concepção restritíssima, só são serviços públicos atividades de titularidade do Estado, prestada mediante concessão ou permissão, remunerada por taxa ou tarifa. Então, assim, por razões óbvias, como ela é muito restrita, a gente não utiliza na prática da administração pública. Então, qual seria um bom conceito de serviço público, né? De forma que a gente pudesse entender de fato o que a gente está referindo quando a gente fala da expressão serviço público. Serviço público é uma atividade prestacional titularizada com ou sem exclusividade pelo Estado, criada por lei ou pela Constituição da República, com o objetivo de atender às necessidades da coletividade, submetida ao regime predominantemente de direito público. Isso é importante porque o serviço público ele é uma atividade que é de titularidade do Estado, no sentido de que ou a Constituição ou a lei determinam que é incumbência sim do poder público prestá-lo, como é o caso da saúde e da educação, mas não necessariamente uma atividade exclusiva. Porque, por exemplo, a gente sabe que saúde e educação, de acordo com o próprio texto da Constituição Federal, podem ser prestados pelos particulares, pela iniciativa privada. E quando forem, não vão estar inseridos no âmbito de serviços públicos, né? Vão estar inseridas justamente no âmbito de atividades econômicas privadas, atividades econômicas em sentido estrito. Isso é importante para a gente saber qual o regulamento que a gente vai aplicar. Mas o poder público ele pode prestar diretamente o serviço público, seja através da sua administração pública direta, de seus órgãos, né, do próprio ente, ou da administração pública indireta, por meio das estatais, por exemplo. A gente sabe que as estatais também podem prestar serviço público, é o que está escrito na Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. Ou o poder público ele pode prestar indiretamente. Como? Através da delegação do serviço público por meio do contrato de concessão e permissão, sempre precedido de licitação, na forma do artigo 175. De toda forma, seja o poder público prestando diretamente ou indiretamente através de concessionárias e permissionárias, a gente está falando de atividades prestacionais voltadas à realização do interesse público, interesse da coletividade. Como eu disse, é importante a gente identificar se uma atividade é um serviço público ou não, para a gente saber o regime jurídico ao qual se aplica. Então, por exemplo, ainda que o poder público esteja prestando o serviço público diretamente por meio das estatais, ou indiretamente por meio de uma concessionária, a gente sabe que as estatais e as concessionárias de serviço público são pessoas jurídicas de direito privado, o que significa que atraem um regime jurídico de direito privado, né? Os bens têm natureza privada, só que no caso de estarem prestando serviços públicos, como há o influxo das regras de direito público, qual vai ser a consequência? Ora, os bens afetados à prestação de serviço público, embora tenham natureza privada, não vão poder ser objeto de penhora. Então, até porque o princípio fundamental no âmbito dos serviços públicos é o princípio da continuidade da prestação do serviço público. Ora, é um serviço tão essencial que não pode ser parado de prestar para a coletividade, justamente em razão da sua interligação com a dignidade da pessoa humana. Então, ainda que sejam pessoas jurídicas de direito privado, né, delegatários do serviço público ou integrantes da administração direta prestando, os bens que estão afetos a essa atividade não poderão ser passíveis de penhora, né? Uma questão que se coloca é a seguinte: como que um serviço público ele é criado? Existem limites formais e limites materiais à criação do serviço público. Vamos começar pelos limites formais. Os limites formais à criação do serviço público são a lei e a Constituição. Ou seja, apenas a lei ou a Constituição da República vão dizer quando uma determinada atividade é considerada serviço público. O que isso significa? Que um serviço público ele nunca vai poder ser criado através de ato administrativo. O Poder Executivo de ofício não vai poder, do dia para a noite, considerar que uma determinada atividade econômica simplesmente se transformou em serviço público. Necessariamente terá que passar
ou pela Constituição da República ou pela lei. Um ponto importante nessa lógica de limites formais é o fenômeno da publicatio. O que é a publicatio? A publicatio é o fenômeno por meio do qual uma atividade econômica é retirada da livre iniciativa e passa a ser titularizada com exclusividade pelo poder público. O que isso significa? Se o particular quiser desempenhar, prestar aquela atividade econômica, que agora passa a ser titularizada exclusivamente pelo poder público, necessariamente deverá haver um contrato administrativo, um contrato de concessão ou permissão, ou seja, a delegação daquele serviço público para o particular, porque aquela atividade ela não está mais na esfera da livre iniciativa, no âmbito da iniciativa privada. Não, ela é titularidade exclusiva do Estado. O Estado vai decidir se vai prestar diretamente, através da sua administração direta ou indireta, ou indiretamente, através da delegação do serviço público para particulares. Isso é muito importante. Essa delegação de serviço público, ela está prevista no artigo 175 da Constituição da República e, lendo o dispositivo, a gente vai ver que é sempre precedida de licitação, né? A concessão de serviço público, permissão, são contratos administrativos sempre precedidos de licitação. Agora, no âmbito dos limites materiais, nem toda atividade ela vai poder ser livremente retirada da livre iniciativa. Porque, ora, sabemos pelo texto da Constituição que a regra é justamente que o particular ele explore as atividades econômicas, né? O Estado ele só pode intervir no domínio econômico, né? Explorar, de fato, atividades econômicas através das suas estatais, respeitando o princípio da subsidiariedade. Ou seja, desde que caracterizados imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo, na forma do artigo 173 da Constituição, é que o Estado poderá intervir, explorar a atividade econômica. Fora desse contexto, ele não vai poder explorar na iniciativa privada, justamente porque está fora das atribuições estatais. O Estado ele deve sim prestar serviços públicos, deve se preocupar com isso, afinal de contas é a razão pela qual ele existe. Então, no âmbito dos limites materiais, justamente em razão do princípio da livre iniciativa, não é toda atividade que vai poder ser considerada serviço público. Então, como é que eu vou saber quais vão ser os parâmetros, né? A essencialidade daquela atividade para a população e também o grau de vinculação daquela atividade à dignidade da pessoa humana ou ao bem-estar da coletividade. Então, dando um exemplo para ficar mais claro. A produção de chocolate. O Estado não pode simplesmente dizer que, ora, a produção e comercialização de chocolate agora vai se transformar em um serviço público de titularidade do Estado. Apenas o Estado poderá ter fábricas de chocolate e vender chocolate, que o particular não pode mais produzir e vender chocolate. Ora, isso não faz sentido, porque a exploração dessa atividade ela não está relacionada intrinsecamente com a dignidade da pessoa humana, com o interesse da coletividade. Então é uma atividade que de fato tem que estar no âmbito da livre iniciativa, né? E não ser explorada pelo Estado. Afinal de contas, não tem uma relação umbilical com a prestação, né, a consecução de interesse da coletividade, interesse público. Então esses são os limites materiais. É importante esclarecer o seguinte, que a publicatio é um fenômeno importante para a gente retirar uma atividade da esfera da iniciativa privada e colocá-la como titularidade exclusiva do poder público, né? Então a gente já sabe que aquilo é um serviço público. Agora, nem toda atividade que é serviço público necessariamente vai ser objeto de publicatio. Como assim? Existem atividades que elas não vão ser retiradas da iniciativa privada e mesmo assim serão consideradas como serviço público quando prestadas pelo Estado. É o caso, por exemplo, da saúde, educação, assistência social, previdência complementar, que é a previdência privada. Nesses casos, a própria Constituição permite que o particular, a iniciativa privada, explore essas atividades. De fato, há um comando constitucional para que o Estado preste, sim, esses serviços. E quando o Estado presta esses serviços públicos, de fato terão natureza de serviço público. Agora, para que o particular ele explore essas atividades, não é necessário que haja um contrato administrativo que delegue o exercício dessas atividades para a iniciativa privada. Não, são atividades que a própria Constituição permite que os particulares atuem. Justamente por isso que não são objeto de publicatio, ou seja, não são retiradas da livre iniciativa, continuam lá. O Estado tem o dever de prestá-la, mas o particular também pode prestar e explorar essas atividades econômicas. Por isso que a gente fala que nem todo o serviço público ele vai ser objeto de publicatio. Uma classificação importante que ajuda a entender essa distinção é a classificação do serviço público quanto ao objeto.
existem os serviços públicos econômicos e os serviços públicos sociais. Os serviços públicos econômicos são os serviços reservados, de titularidade reservada do Estado. E eles são objeto de publicácio, né? Regulados na forma do artigo 175 da Constituição. Os serviços públicos econômicos, eles são titularizados pelo Estado, são exploráveis pela iniciativa privada mediante concessão e permissão. Como a titularidade é exclusiva do Estado, ou o Estado vai prestar diretamente, através de seus órgãos da administração direta, ou através da administração indireta, através das estatais, ou vai prestar indiretamente por meio do contrato de concessão. Concessão e permissão vai delegar a prestação, vejam, não há delegação da titularidade, né? Há delegação da prestação, ou seja, do exercício daquele serviço público para as concessionárias e permissionárias de serviço público, no âmbito desses serviços econômicos. Em regra, esses serviços econômicos eles são remunerados por taxas ou tarifas e envolvem o oferecimento de utilidades materiais necessárias à sobrevivência do indivíduo. Então, vamos pensar aqui em exemplos, né? Por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de água tratada, o transporte coletivo de passageiros. São exemplos de serviços públicos econômicos que podem ser prestados pelo Estado, são titularidades exclusivas do Estado, prestados diretamente pelo Estado ou indiretamente pelos concessionários de serviço público. Agora, os serviços públicos sociais são aqueles que não são reservados à titularidade do Estado. Ou seja, há um comando constitucional para que o Estado preste, mas não há titularidade exclusiva. É possível que a iniciativa privada também preste esses serviços. Então, a gente fala que, como não tem essa exclusividade, não for objeto de publicácio, a delegação à iniciativa privada é desnecessária, porque você só vai delegar aquilo que é de titularidade exclusiva. Como a titularidade não é exclusiva, se alguém da iniciativa privada quiser explorar, a Constituição permite, não tem problema. Serão serviços públicos sociais quando prestados pelo Estado, direto ou indiretamente. E serão atividades econômicas privadas quando exploradas pelo particular. Nessa lógica, surge a expressão serviços compartidos. O que são serviços compartidos? São justamente esses serviços, saúde, educação, assistência social, que, uma vez prestados pelo Estado, seja diretamente ou indiretamente, são considerados serviços públicos sociais. Agora, se forem prestados pela iniciativa privada, tem natureza jurídica de atividade econômica. Então, compartilho justamente por isso, porque existe essa dupla possibilidade, a depender de quem está prestando e do regime jurídico aplicável. Um exemplo de serviço público econômico é a exploração de loterias, né? Os tribunais superiores, o Supremo e o STJ, eles entendem que o serviço público de loteria é de fato um serviço público, né? A gente poderia pensar assim, mas será que isso não é uma atividade econômica, né? Exploração de atividade econômica? Não. Para o Supremo é de fato um serviço público. Tanto é assim que o Supremo já bateu o martelo, já decidiu um precedente, no sentido de que a execução do serviço público de loteria por agentes privados, ou seja, por particulares, pressupõe a delegação desse serviço público. Ou seja, é um serviço público de titularidade reservada do Estado. Os particulares só vão poder prestar esse serviço público mediante o contrato, mediante a delegação de serviço público através de contrato administrativo de concessão de serviço público. E outro ponto importante é o seguinte, que a gente sabe que a competência legislativa para tratar de normas gerais relativas a sistema de consórcios, sorteios, loterias, é da União. Agora, isso significa que só a União ela pode explorar esse serviço público? O Supremo entendeu que não. Que quando a Constituição ela quis conferir exclusividade na prestação a um determinado ente, ela o fez de forma expressa. O fato da União ter competência privativa para legislar sobre loterias não faz com que apenas a União seja um ente capaz de explorar administrativamente aquele serviço. Então, os estados eles podem sim explorar o serviço público de loteria. Podem, inclusive, delegar para a iniciativa privada, mediante o contrato de concessão de serviço público, a exploração desse serviço. É um serviço público de titularidade exclusiva privativa, né, do Estado, mas ele pode ser objeto de delegação explorado pela iniciativa privada nesses termos. Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu um julgado no seguinte sentido. São inconstitucionais normas federais que restringem a participação de grupos econômicos e empresas em contratos de concessão para exploração de loterias estaduais, por violarem a autonomia federativa dos estados,
o princípio da proporcionalidade, a livre concorrência, a livre iniciativa e o disposto no artigo 175. Então, o que isso significa? Que a Constituição ela autoriza os estados a explorarem o serviço público de loteria. A União ela não pode legislar a ponto de esvaziar a autonomia federativa, de dizer, olha, determinadas pessoas jurídicas não vão poder participar de eventuais delegações. Não, porque é uma escolha que está no âmbito da discricionariedade da unidade federativa. Não cabe à União restringir, dizer como que o Estado vai explorar aquela atividade econômica, aquele serviço público. A União ela pode criar normas gerais, mas ela não pode restringir excessivamente a ponto de afetar a autonomia do ente federativo. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Um ponto importante é que o fato da atividade ela estar reservada à titularidade do Estado não significa que o prestador do serviço público deve ser único. Uma coisa a titularidade é reservada do Estado, ou seja, o Estado ele vai poder prestar aquele serviço público diretamente ou indiretamente, ou vai poder delegar para a iniciativa privada, através de um contrato administrativo. Mas isso não significa que só haverá um único prestador de serviço público de transporte coletivo de passageiros, por exemplo. Não, é possível que haja a concomitância, né, de serviços públicos de transporte de passageiros, justamente porque é um serviço que atende o interesse público, a dignidade da pessoa humana, um serviço público essencial, às vezes dá problema em um, você precisa ter outro. Isso também ajuda na fixação de valores cobrados pela prestação de serviço público, na modicidade tarifária. Então, o fato da titularidade ser reservada do Estado não significa que haverá um único prestador daquele serviço público, porque, como a gente já viu, existem muitas formas de você prestar aquele serviço público, seja diretamente ou indiretamente, quando ele é de titularidade do Estado. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o seguinte caso: é constitucional norma estadual que proíbe a exclusividade na exploração dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, pois não usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de concessões de serviços públicos. O que isso significa? A gente sabe que compete à União legislar sobre normas gerais de contratos administrativos, consequentemente, contrato de concessão de serviço público. O que acontece? A União editou a Lei 8987 de 95, que é a lei que trata das concessões comuns. Essa lei, no seu artigo 16, ela veda que hajam monopólios no seguinte sentido: ela fala que, em regra, o serviço público ele não vai ser prestado de forma exclusiva. A regra é justamente que ele possa ser prestado por mais de uma pessoa jurídica, né? Que haja mais de uma possibilidade de prestação daquele serviço público. E o que a lei estadual fez? Ela reproduziu a disposição que está prevista na Lei 8987. Disse, olha, no âmbito desse Estado, é proibida a exclusividade na exploração do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. Não tem problema nenhum, porque esse regulamento estadual não está invadindo a competência da União, está apenas reproduzindo algo que já está previsto na norma geral. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é possível, isso é constitucional. Como a gente já viu, o serviço público ele pode ser prestado direta ou indiretamente pelo poder público. Quando ele presta diretamente, é através da administração pública direta ou administração pública indireta. E quando ele presta indiretamente, é através do fenômeno que a gente chama de descentralização por colaboração, que é a partir de concessões e permissões à iniciativa privada, que é celebrado através de contrato administrativo. Nesse contexto, mais um julgado recente e importante do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é constitucional lei estadual que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para entidades do terceiro setor, desde que esse modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e pessoal. Bom, pessoal, esse julgado aqui ele é interessante pelo seguinte: a gente já viu a distinção entre serviços públicos econômicos e serviços públicos sociais. Esse julgado está fazendo referência aos serviços públicos sociais, que são serviços públicos não exclusivos, de titularidade não exclusiva pelo Estado, né? Saúde, educação. A gente já viu que o particular pode prestar, o Estado deve prestar? Sim, porque há comando constitucional, mas a própria Constituição também permite que a livre iniciativa atue. Então, no âmbito desses serviços públicos, o Estado ele tem uma margem de discricionariedade para ver como ele vai prestar. Se ele vai prestar diretamente, seja através de seus órgãos, seja através das suas estatais, ou se ele vai prestar indiretamente, celebrando, né, uma delegação do serviço público, transferindo o exercício para uma concessionária de serviço público, ou se ele vai celebrar um contrato com uma entidade do terceiro setor, né, como por exemplo uma OS, uma organização social, e vai permitir que essa OS
faça, por exemplo, a gestão de um hospital público. A gente já viu que o direito à saúde é um serviço público social. Então, como a titularidade não é exclusiva do Estado, o Estado teria sim liberdade para escolher, como ele não tem que prestar diretamente, ele deve prestar, mas ele tem uma discricionariedade de como ele vai prestar, ele pode sim descentralizar a execução da prestação desse serviço e permitir que entidades do terceiro setor o prestem. E é exatamente esse exemplo típico, né? Uma OAS faz a gestão de um hospital público. E o Supremo entendeu que isso seria constitucional. É claro que a gente sabe que no âmbito do terceiro setor, no âmbito das OAS, a celebração desses contratos com o terceiro setor devem observar a publicidade, a impessoalidade, então devem ser seguidos procedimentos objetivos, né? Porque são princípios que de fato estão previstos no artigo 37 que norteiam a atuação de toda a administração pública. Mas não haveria qualquer problema na descentralização da prestação de serviço público por entidades do terceiro setor. Afinal de contas, são serviços que não necessitam ser prestados de forma exclusiva ou privativa pelo Estado. Agora a gente vai focar nos princípios, especificamente no princípio da continuidade da prestação de serviço público, previsto na Lei 8987, de 95, que a gente já viu que é a lei que trata da concessão comum de serviços públicos, né? Concessão comum, justamente, a gente está falando da delegação do serviço público para concessionárias, né? A transferência do exercício do serviço público com pessoa jurídica de direito privado, através de um contrato administrativo. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, ele traz os principais princípios que regem a prestação de serviços públicos. E merece destaque o princípio da continuidade, que é a ideia de que os serviços públicos eles não podem sofrer interrupção. A prestação deve ser contínua, porque, ora, não são serviços essenciais, intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, eles não podem ser interrompidos a qualquer momento, porque, supondo uma pessoa passar mal, ela deve ter a possibilidade de ir no hospital público e ser prontamente atendida para assegurar o seu direito à vida. Justamente por isso que a interrupção do serviço público ela não é admitida. Mas isso significa que o serviço público ele tem que funcionar 24 horas por dia? Não. A ideia da continuidade do serviço público ela está relacionada intimamente com o grau de essencialidade daquele serviço público prestado. Então, por exemplo, um hospital público, sim, tem que funcionar 24 horas por dia. Mas o metrô, por exemplo, transporte coletivo de passageiro, não precisa funcionar 24 horas por dia. Ele pode ter um horário de funcionamento, início e fim. Uma biblioteca pública, igualmente, né? Não precisa funcionar 24 horas por dia. Ah, mas eu quero ir para a biblioteca pública meia-noite, 1 da manhã. Bom, infelizmente não está ligada ao grau da dignidade da pessoa humana, à essencialidade, a ponto de justificar o seu funcionamento ininterrupto, como acontece com o hospital público, por exemplo, como acontece com a segurança pública, né? A segurança pública, as delegacias têm que funcionar 24 horas por dia, justamente no âmbito dessa ideia de continuidade na prestação de serviço público. Agora, é possível a interrupção do serviço público? O STJ entende que sim, que são válidas as previsões contidas no artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 8987, que falam exatamente das seguintes situações. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e por inadimplemento do usuário. Então, vamos pensar aqui no primeiro caso. Por exemplo, o transporte coletivo de passageiros, o BRT, está funcionando normalmente. Acontece um tiroteio e aquele serviço público é obrigado a parar, né? Para preservar a segurança pública dos passageiros. Porque se o transporte continuar, vai continuar ali no meio da bala perdida, alguém pode morrer. Isso é permitido, né? Não viola o princípio da continuidade de serviço público, que é uma razão de segurança das instalações, das pessoas, né? Ou então, razões de ordem técnica, quando o metrô para de funcionar para manutenção daquelas estruturas do vagão, eventuais reparos, para limpeza, isso não tem problema nenhum. Agora, pelo inadimplemento do usuário, é possível porque a gente sabe que concessão de serviço público é um contrato administrativo que o concessionário ele chega no valor da tarifa considerando, fazendo uma estimativa de quantas pessoas utilizam aquele serviço, quanto que ele pode cobrar. Então, assim, sempre com base na ideia de que os preços têm que ser módicos, né? Os serviços públicos não são serviços essenciais, então você tem que cobrar um preço módico da tarifa. Então, como é que você vai cobrar um preço módico se tem muito inadimplemento? Ou se tem muita gratuidade concedida pela lei? É difícil. Então, justamente por isso que a lei permite que, em caso de inadimplemento de usuários, seja possível
o corte no fornecimento daquele serviço público, o corte no fornecimento de energia elétrica se a pessoa não paga a conta de luz. É óbvio que existem regras, né? A jurisprudência criou alguns parâmetros, né, para evitar abusos por parte da concessionária, mas é justamente a ideia de que isso permite que aquele serviço continue sendo prestado de forma saudável pela concessionária, para que ela consiga recuperar o investimento que ela fez para prestar aquele serviço público e obter lucro. Afinal de contas, todos os particulares, ao fim e ao cabo, eles perseguem sim lucro. Então, entre as premissas, né, sedimentadas pela jurisprudência, a suspensão do serviço público, ela só é admissível em relação a débitos atuais. Então, por exemplo, a pessoa está em dia, pagou a conta de luz esse mês, pagou as 3 últimas, mas não pagou há 2 anos atrás 2 faturas. Não vai poder ser realizado o corte no fornecimento de energia nesse caso. Além disso, o corte de fornecimento de energia, ele não vai ser possível diante de situações em que haja ponderação entre o limite entre o direito à vida e direitos econômicos relacionados ao equilíbrio econômico financeiro. Então, por exemplo, a pessoa parou de pagar a conta de luz, mas ela tem um home care em casa. Se houver o corte no fornecimento de energia elétrica, aquela pessoa que está ligada ao aparelho, ela vai vir a óbito. Então, assim, nesse caso, a jurisprudência entende que também não vai ser possível o corte no fornecimento de energia elétrica, ainda em caso de inadimplemento. E a mesma lógica ela se aplica ao poder público. O poder público ele também pode ser usuário de serviço público. Então, supondo que o Estado ele não pague sua conta de luz, né? O serviço é prestado por uma concessionária. Ele não paga a conta de luz. Você vai poder cortar a luz de uma quadra poliesportiva, de um ginásio, por exemplo. Agora, você não vai poder cortar a luz de um hospital público. Se você cortar a luz, todos os pacientes que estão ali internados podem vir a falecer. Então, é sempre essa ponderação que vai depender do caso concreto, né? E que deve ser pensada para fundamentar ou não o corte no fornecimento de energia elétrica diante de situações limítrofes, né, que põem em xeque a ponderação de direitos fundamentais. Agora, à luz da jurisprudência do STJ também, é importante saber que quando, nesse caso, né, de fornecimento de água ou fornecimento de energia elétrica, né, em relação ao corte, quando os débitos em atraso foram contraídos pelo morador anterior, ou seja, uma pessoa alugava um apartamento e ela não pagou a conta de água, não pagou a conta de luz, e aí acabou o contrato de locação, ela saiu, entrou outro locatário. Esse locatário ele não vai ser obrigado a pagar as faturas anteriores do locatário em débito, ainda que relativas àquele imóvel, porque essa obrigação é uma obrigação pessoal, não uma obrigação do próprio terreno da coisa, né? Caracterizada pela ambulatoriedade, não. É uma obrigação relacionada àquele imóvel, mas uma obrigação pessoal e não próprio terreno. Um ponto importante é o seguinte: a concessionária ela vai poder, supondo que ela constate que é uma fraude no medidor de energia elétrica, ela pode unilateralmente cortar o fornecimento de energia elétrica. O STJ entende que não. Ainda que ela verifique que há uma fraude, ela precisa instaurar um processo apuratório, precisa abrir prazo para contraditório pela defesa do usuário de serviço público, ela precisa permitir um prazo, né, para que aquela situação seja regularizada e para que o usuário ele pague os valores devidos, né, que não foram pagos em razão da fraude. Então existe uma série de mitigações feitas pela jurisprudência do STJ nesse caso de fraude de medidores. Um julgado recentíssimo, muito interessante, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito a uma lei que foi editada pelo Estado do Pará, dizendo genericamente que no âmbito do Estado não poderiam ser cobrados pelas concessionárias de serviços públicos, todas as concessionárias de serviços públicos no âmbito daquele Estado não poderiam cobrar taxa de religação daquele serviço público. Então, por exemplo, o usuário deixou de pagar energia elétrica, foi cortada, né, observado o devido processo legal, à luz da jurisprudência, foi cortado regularmente a energia daquela pessoa. Aí ela pagou todas as contas que estava devendo, entrou em contato com a concessionária para obter de fato a religação daquele serviço público, né, para que ela volte a receber energia elétrica. A lei do Estado do Pará dizia que essa concessionária não podia cobrar a taxa para religação do serviço. Só que o que acontece? A gente sabe que a energia elétrica é um serviço cuja regulamentação, né, a legislação, compete à União. E a exploração desse serviço público também é titularidade da União. Então, não pode o Estado, genericamente, legislar proibindo a cobrança pela taxa de religação de serviços públicos que são titularidade de outros entes federativos, seja da União, seja do município. Então, por exemplo, isso valeria para um serviço público de titularidade do Estado. Vamos pensar aqui, o gasto canalizado. A Constituição Federal fala, gasto canalizado, competência do Estado.
se há eventual corte no fornecimento de gás canalizado, é possível que a lei, no âmbito daquele estado, proíba a taxa de religação. Mas isso não pode influenciar em âmbito de serviços públicos de outras esferas federativas, né, ainda que prestadas na jurisdição, né, no âmbito daquele território do estado. Então, o que o Supremo fez? O Supremo ele declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto dessa lei, para excluir o alcance dessa lei no âmbito do setor de energia elétrica. Ou seja, essa lei é inconstitucional quando diante do caso de energia elétrica. Ou seja, as concessionárias de energia elétrica vão poder sim cobrar a taxa de irrigação, porque nesse ponto ela é inconstitucional. Agora, em relação aos outros serviços públicos de titularidade do Estado, que não sejam de outros entes federativos, essa lei, em tese, é constitucional e pode ser aplicada no âmbito daquele Estado. Vamos falar especificamente agora das concessões e permissões de serviço público, reguladas pela Lei 8987. A concessão de serviço público é um contrato administrativo por meio do qual o poder público ele delega o exercício do serviço público, né, a execução daquele serviço público, para o particular. A Lei 8987 de 95 ela trata das concessões comuns e a Lei 11.079 de 2004 trata das concessões especiais, que são as PPPs. A gente sabe que existem as PPPs administrativas e as PPPs patrocinadas. Elas não vão ser objeto dessa aula, mas é muito importante que vocês leiam a lei das PPPs para ter uma noção de diferença, né? Qual a diferença entre uma concessão comum e uma concessão especial? Eu já posso adiantar aqui para vocês que uma diferença importante é que na concessão comum a ideia é de que o concessionário ele seja remunerado pela tarifa do usuário. A ideia é de que não haja um pagamento feito pelo poder público para o concessionário para ele prestar aquele serviço público. A ideia é que o serviço seja integralmente custeado pela tarifa paga pelo usuário e pelas receitas acessórias, diferentemente das concessões especiais, das PPPs, cuja regra é que necessariamente haverá uma contraprestação pelo poder público para a prestação daquele serviço. O artigo 2º da Lei 8987 traz as distinções entre o contrato de concessão de serviço público e permissão de serviço público. Leiam o artigo 2º, inciso 2, 3 e 4 e o artigo 40 da mesma lei. Eu vou falar aqui em linhas gerais, não vou ficar aqui lendo o dispositivo para a gente não perder muito tempo, mas basicamente é o seguinte: é possível que haja concessão tanto de serviço público quanto concessão de serviço público precedida de obra pública, ao passo que a permissão ela só pode ser para prestação de serviço público. A concessão, ela necessariamente será delegada para uma pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas, né? Também pessoa jurídica. E a permissão de serviço público ela pode ser prestada ou por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. A ideia é que os contratos de permissão, ambos têm natureza jurídica de contrato, como está previsto na Constituição, artigo 175. Mas como a própria Lei 8987 fala que os contratos de permissão são contratos de adesão, a ideia é que eles sejam marcados pela precariedade, de forma que seja possível que o poder público revogue unilateralmente aquele contrato de permissão de serviço público a qualquer momento, sem necessariamente gerar um direito de indenização. Então, a ideia é que a permissão ela seja utilizada muito mais para investimentos, serviços públicos que não demandem altos investimentos e que aquele que investe, né, o concessionário, ele recupere rapidamente aquele investimento, porque a qualquer momento aquele contrato ele pode ser revogado pelo poder público, sem direito de indenização, como a gente vai ver. E ao passo que a concessão de serviço público é muito mais para aqueles contratos administrativos que têm maiores seguranças, né? Não tem esse marco da precariedade típico das permissões de serviços públicos. Então, assim, para a gente entender, um exemplo de permissão de serviço público são os quiosques em parques administrados pela prefeitura. É rápido, né? O quiosque de praia. É rápido você implementar aquilo, começar a prestar o serviço público, você recupera rápido o dinheiro que você investiu. Então, a lógica do sistema é essa. Então, vamos lá. No âmbito do contrato de concessão, a gente já viu que a principal fonte de remuneração do concessionário é a cobrança de tarifa de usuário. Também é possível a cobrança de receitas alternativas, elas estão previstas no artigo 9º a 13 da Lei 8987. E, então, por exemplo, as barcas, né, serviço público de transporte de passageiros, é o serviço público em si. O local onde os passageiros entram para pegar as barcas tem várias lojinhas. Aquelas lojinhas, o concessionário ele pode contratar com particulares para eles explorarem aquele serviço, eles pagam um aluguel para o concessionário. Isso a gente chama de receitas acessórias. Ou então, por exemplo, as publicidades, né, serviço coletivo de transporte de passageiros, os ônibus. Por vezes a gente vê anúncios no ônibus, né? Aquela publicidade ali também é uma receita acessória, porque
ela é mais uma receita que o concessionário recebe e junto da tarifa que recebe do usuário, aquilo ali é utilizado para assegurar um preço módico da tarifa, ou seja, um preço razoável, que não seja muito caro, que permita que todos possam utilizar o serviço público. Bom, como a gente já disse, a titularidade exclusiva do Estado daquele serviço público é diferente de exclusividade na prestação. O fato da titularidade ser exclusiva não significa que apenas uma pessoa vai poder prestar aquele serviço público. A Lei de Serviços Públicos, no artigo 16, fala que a exclusividade não é a regra, ao contrário. É importante vocês terem noção também da seguinte premissa, de que os contratos de concessão, como eles são contratos duradouros no tempo, eles são necessariamente contratos incompletos. O que isso significa? Como um contrato ele é muito duradouro no tempo, ele é muito extenso, você não consegue de antemão prever todas as situações que podem acontecer no transcurso daquele contrato. Então você ter como premissa a noção de que é um contrato incompleto, de que é impossível prever todas as situações de antemão, permite que você adapte aquele contrato à realidade que se apresenta de acordo com as situações que vão se apresentando ao longo do cumprimento daquele contrato. Uma questão que se coloca é, bom, a gente já viu que a concessão de serviço público ela é remunerada principalmente pela tarifa paga pelo usuário. Mas o Estado ele pode complementar o valor arrecadado com a tarifa para viabilizar a prestação de serviço público? A gente já viu que, em regra, não. Há doutrinadores que entendem que não, que no âmbito das concessões comuns, o Estado não pode ficar investindo, colocando dinheiro público, subsidiando aquela atividade. Mas existem outros autores que entendem que sim, que, olha, na verdade, o que não vai poder acontecer é que o Estado coloque o dinheiro no âmbito daquela concessão, daquele contrato, né, que ele subvencione aquela atividade como forma de criar um benefício injustificado para o concessionário. Mas ele pode sim investir, né, subsidiar a atividade para segurar a modicidade tarifária, para incrementar a universalidade do serviço, a depender do caso concreto. É óbvio que não vai ser a regra, mas se isso acontecer, não vai, simplesmente por isso, descaracterizar o contrato de concessão comum. E não necessariamente será uma inconstitucionalidade. Será inconstitucional, obviamente, se for um tipo de privilégio odioso, né, um benefício injustificado para beneficiar um concessionário específico. Mas se for nesse contexto de você assegurar a modicidade tarifária, por exemplo, veio a Covid, a concessionária está cumprindo todas as cláusulas do contrato, até o poder público também, mas assim, é difícil manter aquele valor por inúmeros fatores externos. Então, assim, não seria de todo inconstitucional, ilegal ou qualquer coisa que o vale, seria permitido, sim, nesse contexto, o subsídio do poder público para assegurar a modicidade tarifária. Outra pergunta importante no âmbito das concessões e permissões de serviço público é a seguinte: a revogação de contrato de permissão gera dever de indenização por parte do Estado? Porque a gente já viu que o contrato de permissão é um contrato administrativo de adesão, de acordo com a Lei 8987, cuja marca é a precariedade, a revogabilidade unilateral pelo poder público, né? Ele tem muito menos garantias do que um contrato de concessão. Então, se o contrato de concessão, a permissão de serviço público, ela for revogada antes do prazo previsto no contrato, tem direito de indenização? Alguns autores entendem que não, porque eles falam, olha, a lógica do Instituto é muito clara, a própria lei fala que ele pode ser revogado a qualquer momento, unilateralmente, sem gerar direito de indenização para o particular. Mas não é um entendimento majoritário. A doutrina majoritária entende que, se for fixado um prazo naquele contrato, né, de permissão de serviço público, se ele for revogado antes do prazo, deveria sim haver uma indenização para aquele permissionário de serviço público. Então existem essas duas posições. Outros institutos também previstos na Lei 8987 importantes são a subcontratação, a subconcessão, a transferência da concessão e a alteração do controle acionário. O que é a subcontratação? A subcontratação está prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8987. E é justamente a ideia de você contratar com terceiros o exercício de atividades acessórias à prestação daquele serviço público. Ou seja, você vai estar contratando atividades afins, relacionadas à prestação daquele serviço público. E esses contratos firmados entre o concessionário e os particulares são contratos privados. Não tem uma relação entre esses terceiros e o poder concedente. Então, por exemplo, no caso que a gente falou das barcas e das lojas, no âmbito das receitas acessórias, esses terceiros que alugam, né, esses locatários dessas lojinhas onde funcionam as barcas, celebram contratos privados com o concessionário.
que são atividades afins, né, complementares ao serviço concedido, mas não está relacionada ao serviço público em si concedido, que é o transporte de passageiro. Isso é viável e está previsto na lei. A subconcessão ela é diferente. Ela está prevista no artigo 26 da Lei 8987 e é a ideia de que o concessionário ele vai poder delegar parcela do serviço público concedido. Então aqui sim, você não vai delegar todo o serviço público concedido, mas você vai delegar parcela do serviço público concedido. Mas existem alguns requisitos previstos na lei. É necessário que haja expressa previsão no contrato, é necessário que haja autorização do poder concedente e licitação. Ora, a gente sabe que a regra para a celebração de um contrato administrativo é a prévia licitação. Se você tem que fazer a licitação para celebrar um contrato de concessão, ou seja, para a prestação total daquele serviço público, se você vai delegar parte daquele serviço público, você também vai precisar fazer a licitação. Agora, isso é constitucional também. A transferência da concessão, ela está prevista no artigo 27 da Lei 8987. A transferência da concessão já é a transferência total daquele contrato de concessão de serviço público. Você não vai transferir parte do serviço público, você vai transferir todo aquele contrato. A ideia é de que você vai manter a base objetiva do contrato, que você vai transferir o contrato inteiro para outro particular. Você vai fazer prévia licitação? Não. Porque você já fez aquela licitação para a prestação daquele serviço público. Como você vai transferir integralmente aquele contrato, você não vai fazer uma nova licitação, mas é necessário que haja prévia anuência do poder público. Muito se discute se isso não violaria a regra da licitação, e o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo dizendo que não, olha, se há prévia anuência do poder público, e de fato há manutenção da base objetiva do contrato original, porque você vai transferir integralmente o contrato para um terceiro, isso é constitucional, não viola a regra da licitação. Por fim, a alteração do controle acionário, prevista no artigo 27 também da Lei 8987, o que acontece? Você não está transferindo a concessão, nem parte dela. O que há, na verdade, é uma alteração interna, no âmbito daquela empresa, no âmbito daquele CNPJ. Então você não altera o concessionário vai ser o mesmo. O que vai alterar é o controle acionário daquela empresa que está prestando aquele serviço público. Mas a ideia justamente é que há manutenção objetiva da base do contrato. O contrato de concessão celebrado é o mesmo. Então, o Supremo entendeu que é constitucional, mas é necessário que haja prévia anuência do poder concedente. Um ponto importante diz respeito à gratuidade nos serviços públicos. Bom, a gente sabe que algumas leis, quando são editadas, elas criam gratuidade. Foi exatamente o que aconteceu com o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, quando foi editado, no seu artigo 39, ele passou a prever que os maiores de 65 anos ficam assegurados a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos. Isso cria um problema naturalmente, porque, como a gente já viu, o contrato de concessão ele é celebrado a partir de uma estimativa. O concessionário ele faz uma estimativa de quantas pessoas vão utilizar aquele serviço, quanto ele vai poder cobrar para recuperar o investimento dele e para obter lucro. Agora, se a lei vem depois e cria uma gratuidade, isso vai atingir o equilíbrio econômico financeiro. Por isso que muitos doutrinadores entendem que, ainda que uma lei venha, seja editada e preveja uma gratuidade, ela só deve começar a valer a partir do momento em que há indicação da fonte de custeio, olha, vai ter essa gratuidade, mas ou o poder público vai injetar um dinheiro na concessão, ou vai haver o reequilíbrio econômico financeiro de alguma outra forma daquele contrato. Só a partir do momento em que de fato o contrato ele é reequilibrado, que a gratuidade ela pode começar a valer. Mas esse não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele decidiu o seguinte, que a partir do momento que a lei começa a produzir seus efeitos, ou seja, a partir do momento da vigência da lei, automaticamente aquela gratuidade tem que ser observada. Depois, cabe ao concessionário discutir com o poder público o equilíbrio econômico do contrato. O que a gente sabe que na prática é um problema, né? Porque essas negociações, né, esse reequilíbrio econômico financeiro, demandam devido processo legal, demoram, e na prática a concessionária ela já vai estar sendo prejudicada, né, no exercício da sua atividade por uma gratuidade conferida pela lei, diante dessa inércia do poder público de indicar a fonte de custeio ou tomar medidas concomitantes ao início dessas gratuidades. Agora vamos tratar do último ponto aqui, penúltimo ponto da nossa aula, que diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no âmbito dos serviços públicos. O artigo 7º da Lei 8987, ele menciona expressamente o CDC, dizendo que o CDC ele se aplica sim no âmbito dos serviços públicos. Só que a gente sabe que o CDC ele deve ser aplicado quando for compatível com a Lei 8987. Porque, por exemplo, no caso das gratuidades, né, na lógica do CDC, de tutelar o consumidor, a gente está inserido numa lógica do direito privado, né? Você vai proteger o consumidor diante de relações
no âmbito de atividades privadas, de atividades econômicas em sentido estrito. Então você cria regras para proteger o consumidor, que em tese é hipossuficiente. Agora, no caso dos serviços públicos é diferente, porque a gente já viu que a gente está tutelando algo maior, né? É o interesse da coletividade, o interesse público. Então a gente não pode simplesmente importar a lógica do CDC. Por exemplo, nesse caso das gratuidades, se a gente fosse aplicar a lógica do CDC, não poderia haver uma alteração no valor da tarifa, porque outros indivíduos, outros consumidores que nada tem a ver com a gratuidade estariam sendo prejudicados com o aumento da tarifa. Mas no âmbito do serviço público isso é possível sim, porque é necessário que haja manutenção do equilíbrio econômico-financeiro para que haja prestação daquele serviço público pelo particular, no âmbito da delegação do contrato, feito pelo poder público. Então, existem 3 entendimentos em relação à aplicação do CDC e os serviços públicos, ou seja, se o CDC ele vai se aplicar para todo e qualquer serviço público ou se o CDC só vai se aplicar para alguns serviços públicos. A gente já viu aquela distinção, né, de serviços públicos econômicos, serviços públicos sociais, serviços uti-universe, serviços uti-singulo, e a jurisprudência do STJ ela faz essa distinção especificamente em relação aos serviços uti-universe e uti-singulo. Existem 3 entendimentos. O primeiro entendimento é no sentido de que todos os serviços públicos se submetem ao CDC. Serviço público uti-universe, uti-singulo, gratuito, oneroso. O segundo entendimento é no sentido de que o CDC ele é aplicado aos serviços públicos uti-singulo, prestados individualmente. Você consegue identificar os beneficiários daquele serviço público e que, desde que esses indivíduos eles remunerem a prestação daquele serviço público, seja por meio de taxa ou tarifa. Então, a segunda posição, ela exclui da incidência do CDC os serviços públicos uti-universe, porque eles são em tese eles são gratuitos, são custeados por impostos. Então, como o CDC, o artigo 3º, parágrafo 2º, ele exige que haja uma remuneração do particular para a qualificação daquela relação de consumo, como nesse caso do serviço uti-universe, o particular, o usuário, ele não paga diretamente para usar um hospital público, por exemplo, esse serviço público estaria excluído da lógica do CDC, a gente já não pode aplicar o CDC sobre ele. E a terceira posição no sentido de que, olha, o CDC ele vai incidir apenas sobre os serviços individuais, mas que são remunerados por tarifa. Os serviços públicos individuais que são remunerados por taxas não sofrem incidência do CDC. Ou seja, a coleta domiciliar de lixo, que é objeto de taxa, não incidiria o CDC. Serviços judiciários com a taxa judiciária não incidiria o CDC. Prevenção e combate de incêndios não incidiria o CDC, apesar de todos serem serviços públicos. O professor Rafael Oliveira ele se filia a esse terceiro posicionamento, no sentido de que, olha, o CDC ele se aplica sim sobre serviços públicos individuais, mas que sejam remunerados por tarifa e não por taxa. Por quê? Porque, na verdade, quando ele é remunerado por taxa, o que ali é uma relação tributária e não uma relação contratual. E isso afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O STJ ele tem julgados recentes, no sentido de que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados pelo SUS, justamente porque são serviços públicos indivisíveis e universais. Você não consegue identificar o beneficiário e custeados por impostos, uti-universe. Então, como há uma ausência de remuneração específica, não poderia incidir o CDC no caso do serviço público de saúde prestado pelo SUS. Vamos falar agora do último tópico da nossa aula, que diz respeito à extinção da concessão, dos contratos de concessão. O artigo 35 da Lei 8.987 traz as hipóteses da extinção de contratos de concessão. Então, extingue-se a concessão pelo advento do termo, ou seja, do prazo previsto no contrato, pela encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção de empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do seu titular. O que merece destaque aqui é o instituto da encampação, da caducidade e da rescisão. Em linhas gerais, a encampação está definida no artigo 37 da Lei 8.987 e ela consiste na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização. Então, diante de uma situação específica, o poder público pode querer retomar aquele serviço público para prestar diretamente, ou seja, tirar do concessionário que está prestando aquele serviço, mas não é por nenhum motivo de ilegalidade, é uma razão de conveniência ou oportunidade, uma razão de interesse público. Retoma aquele serviço público para ele prestar diretamente. Para isso é necessário que haja motivação adequada, uma lei autorizativa específica, o prévio pagamento de indenização e o contraditório e ampla defesa, devido ao processo legal com contraditório e ampla defesa. Essa é a encampação. A caducidade está prevista no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 8.987, e ela diz respeito à extinção do contrato de concessão por razões de inexecução total ou parcial daquele contrato por parte do concessionário, ou seja, o concessionário ele não está cumprindo o que foi contratado. Então, haverá extinção do contrato de concessão pela caducidade.
Já a rescisão, ela diz respeito à extinção do contrato de concessão quando quem não está cumprindo o contrato de concessão é o poder público. Ele não está cumprindo as suas obrigações que estão ali previstas. Ela está prevista no artigo 39 da Lei 8987 e, diferentemente da caducidade, que pode ser feita através da via administrativa, a rescisão, que é a extinção do contrato de concessão por iniciativa do concessionário, ela só pode ocorrer no âmbito do poder judiciário. É necessário, a lei fala, que haja o trânsito em julgado para que haja interrupção da prestação de serviço público. Isso é importante por quê? Para assegurar que o concessionário não vai do dia para a noite parar de prestar um serviço público essencial para a população. É necessário que haja o debate no Poder Judiciário para ver se de fato o Poder Público está descumprindo mesmo, o que ele está fazendo, e para que dê tempo do Poder Público se organizar e delegar, eventualmente, para outro particular, ou retomar e prestar diretamente aquele serviço público, mas de forma que a população não fique privada da prestação de um serviço público essencial. Esse é o escopo da lei ao exigir que o particular ele vá ao judiciário pedir a rescisão do contrato e que só fique liberado da prestação de serviço público com trânsito julgado e interrupção da prestação do serviço público. A anulação, né? A anulação da concessão ela vai acontecer diante de alguma ilegalidade ocorrida no âmbito daquele procedimento que culminou na contratação ou no contrato em si, e a anulação ela pode ser feita pela administração pública através do exercício de autotutela ou na via judicial, né? Quando tem uma ilegalidade, todos podem pleitear a anulação diante da incompatibilidade de um ato administrativo, de um contrato, coordenamento jurídico, é possível pleitear a anulação na via judicial. Pessoal, esses foram os temas que eu selecionei para falar com vocês. Claro que é uma parte, né, do vasto campo de serviços públicos e concessões. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Meu Instagram é @carolina.bahia. Eu tiro dúvida de aluno lá. Se quiserem perguntar qualquer coisa, enfim, algum ponto que não tenha ficado claro ou alguma outra questão que eu não tenha tratado aqui, fiquem à vontade para entrar em contato.